Marte. Centenas de anos que olhamos com grande curiosidade para o planeta vermelho. O corpo celeste é o quarto no sistema solar e o vizinho mais próximo à Terra. Seu diâmetro é metade do equivalente na Terra. Mas seu peso é de apenas 1/10 da Terra, graças à sua baixa densidade, o que resulta em uma força de atração relativamente baixa. Apesar da distância de pelo menos 56 milhões de quilômetros, Marte parece estar ao alcance. Se você gostaria de viajar conosco aos alcances mais distantes do cosmos, deixe seu like, se inscreva no Simple Space e aguarde por mais vídeos. Vamos começar a jornada ao misterioso Marte. Em novembro de 2011, a missão da NASA Mars Science Laboratory foi lançada. A pretensão é investigar se a biosfera do planeta vermelho é adequada à vida. No decorrer da missão, um astromóvel autônomo foi enviado para a superfície de Marte para conduzir investigações e tirar fotos. O Curiosity é equipado com uma variedade de dispositivos, entre eles instrumentos de análise da atmosfera e amostras de rochas, além de espectrógrafos e medidores meteorológicos, todos enviando informações para a Terra regularmente. O Curiosity tem o peso de um carro pequeno, com cerca de 900 quilos, e vem se deslocando na superfície do planeta vermelho por mais de 2.793 dias marcianos. O pouso aconteceu em 6 de agosto de 2012, quando já foram enviadas as primeiras imagens. Graças à tecnologia de ponta, o astromóvel pôde capturar panoramas coloridos em 360 graus, transmitindo-os em resolução máxima. O Curiosity também pôde tirar selfies, utilizadas para avaliar suas condições. De tempos em tempos, são tiradas fotos dos pneus, por exemplo, a fim de detectar danos e inferir por quanto tempo ainda estarão em boas condições. Enquanto muitas fotos são parecidas às paisagens da Terra, outras mostram formações e formatos rochosos únicos. Por exemplo, à primeira vista, as dunas de areia marcianas parecem muito parecidas às da Terra, mas o tamanho e o formato, assim como as ondulações, são encontradas somente em Marte. Para obter mais conhecimento sobre o planeta, perfurações são feitas repetidas vezes. Assim, o astromóvel é capaz de recolher e analisar amostras de rochas de camadas mais profundas. Você sabia que existem 2 luas orbitando Marte? O Curiosity já tirou fotos de ambas, Phobos e Deimos. Pode-se ver o entorno irregular das luas, que são relativamente pequenas quando comparadas à nossa Lua. A maior delas, Phobos, tem uma extensão de cerca de 20 km. Olympus Mons. O Olympus Mons foi descoberto já em 1879 pelo astrônomo Giovanni Schiaparelli. Um fato grandioso. Em 1971, uma sonda estava em órbita pela primeira vez. Era a Mariner 9, que tirou fotos durante uma tempestade de areia. O Olympus Mons foi o primeiro objeto a surgir e ser capturado pela câmera. Somente mais tarde foi descoberto que se tratava de um vulcão, cerca de 2,5 vezes mais alto que o Monte Everest. O Olympus Mons sobe cerca de 22 km no ar, com diâmetro de quase 600 km, é o maior vulcão conhecido no sistema solar. É também um dos mais jovens vulcões de Marte. Data-se a origem do gigante do período Hesperiano, que iniciou-se há cerca de 3,7 bilhões de anos e teve fim há cerca de 2 bilhões de anos. Uma forte atividade vulcânica determinou os eventos no planeta vermelho. Ainda que a atmosfera e a superfície ainda eram relativamente úmidas e quentes, o Hesperiano mudou o planeta para sempre. Com o tempo, Marte lentamente tornou-se o deserto planeta seco e frio de hoje. Vulcões como o Olympus Mons foram formados, fluxos de lava varreram o planeta e mudaram o clima e a paisagem para sempre. Devemos lembrar que, ao contrário da Terra, não há placas tectônicas em Marte. Apenas a força dos rios de lava foi responsável pela transformação de tais gigantes. Claro que a atração em Marte é bem menor do que na Terra. Somente por isso,
as montanhas e vulcões puderam crescer a essas enormes altitudes. Se a gravidade fosse igual à de nosso planeta azul, certamente o Olympus Mons sucumbiria. Porém, se o gigantesco vulcão ainda está ativo ou não, resta descobrir. O que é a face de Marte? A origem de Cydonia mensae, um altiplano em Marte, ainda não foi completamente esclarecida. É uma paisagem altamente complexa, com formações rochosas únicas. Acredita-se que foi uma faixa costeira que margeava a enorme área de água Acidalia planitia. Em julho de 1976, a sonda Viking 1 capturou imagens de uma grande formação rochosa, com 1,5 km de largura, quase 3 km de elevação e estimativa de 3 milhões de anos. A formação surpreende pela notável semelhança com um rosto humanoide. Alguns dias depois, as imagens alcançaram as manchetes mundiais e ganharam o nome de Face de Marte. Nas proximidades foram descobertas formações rochosas que lembram pirâmides. Embora os incas nunca tenham construído pirâmides, a NASA equivocadamente as chamou de Cidade Inca. Cidade Maia teria sido mais apropriado. Quando novas fotos das formações foram tiradas em 2001, elas tinham pouco em comum a um rosto. Você ainda consegue ver os olhos e a boca nestas imagens? A baixa qualidade de 1976 e o jogo de luz e sombra, assim como a tendência a reconhecer formatos familiares, chamado de pareidolia, conduziram ao fenômeno da face de Marte. Acredita-se que a face e as pirâmides surgiram pela erosão natural. Mas uma descoberta como essa é certamente fonte de inspiração para a cultura pop. A face de Marte apareceu pela primeira vez como uma estação para alienígenas no jogo de videogame Zack McCracken. Também tem um papel no filme Missão a Marte, de Brian De Palma. Na série animada Futurama, a face de Marte é a porta de entrada ao mundo dos marcianos. E até mesmo no seriado Arquivo X, um astronauta é atormentado por pesadelos com a famosa formação rochosa. Vida em Marte. A ideia de vida em Marte é tão antiga quanto a descoberta do planeta vermelho. No século XVII, calotas polares foram descobertas em Marte, levando às primeiras especulações. Com o desenvolvimento da tecnologia ao longo dos séculos, mais e mais semelhanças entre Marte e a Terra foram constatadas. Por exemplo, um dia em Marte, chamado Sol, tem a duração próxima a um dia na Terra. Por outro lado, um ano em Marte dura quase o dobro, com 687 dias. A inclinação do eixo também é similar à da Terra, a 25,19 graus, o que leva a estações no planeta vermelho. No final do século XIX, observações feitas com um telescópio mostraram canais em Marte. Especulações que poderiam ser vestígios de uma antiga civilização apareceram em livros da época. No final, as especulações eram uma ilusão de ótica. Ainda assim, inspiraram novas especulações. Em 1897, as observações serviram de inspiração para o best-seller de H.G. Wells, A Guerra dos Mundos. Em 1938, o livro foi encenado em uma peça de rádio que parecia uma reportagem real, gerando uma confusão entre muitos ouvintes que entenderam como um informativo de fato. Hoje está claro que uma forma de vida superior, ou mesmo inteligente, não existe no planeta vermelho. No entanto, não é improvável que formas de vida inferiores como micróbios possam estar presentes. Outras formas de vida como vírus e bactérias também não podem ser descartadas neste momento. A atmosfera tênue de Marte mostra que não existe água, ao menos na superfície. Mas isso já foi diferente. Antes do Esperiano, a atmosfera era completamente outra. Um ambiente quente e úmido há bilhões de anos pode indicar que a vida poderia ter existido, mas até o momento não há evidências. O que você acha? Existiu uma forma de vida superior em Marte? Desde o fim do Esperiano, tanto a atmosfera quanto a superfície de Marte permaneceram praticamente inalteradas, oferecendo condições perfeitas para a pesquisa. A origem da vida também poderia ser rastreada em Marte. Uma hipótese é a de que a vida se originou em Marte há bilhões de anos e foi trazida à Terra por meteoritos.
Atualmente, as principais buscas são por resíduos de água, marcadores de gás e biomarcadores. A primeira missão tripulada a Marte pode triunfar em 2 de agosto de 2048. É quando o planeta vermelho estará mais próximo à Terra. Porém, o fundador da Tesla, Elon Musk, já redescobriu e tornou possível a viagem espacial tripulada ainda antes, o que fez no setor privado sem depender de governo ou política. O pioneiro até considera possível aceder a Marte nesta década. Críticos não acreditam que algum dia haverá uma pegada nossa nas areias vermelhas, mas se houver, será mais um grande passo para a humanidade.